Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa Monteiro, repórter da Boa Forma. Hoje a gente está aqui para um live super legal com a Karime, que é facilitadora da saúde emocional e autora do livro recém-lançado, Viva com Leveza. Karime, muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada a vocês por me receberem. E, bom, a ideia é a gente falar sobre ginecologia emocional, que é um método que você criou. Sim. E que eu acho que muita gente nunca ouviu falar. Começa contando pra gente o que é ginecologia emocional. Tá. A ginecologia emocional nada mais é do que nós mulheres temos a consciência de que todas as respostas que o nosso útero nos dá, seja através de problemas com o ciclo menstrual ou problemas ginecológicos mesmo, vem das nossas emoções, vem dos impactos emocionais que o nosso corpo está respondendo. Né? Mas é importante lembrar que a gente já sabe, né, a ciência também mesmo já está comprovando o quanto que as nossas emoções, o nosso corpo somatiza tudo. No entanto, o útero, ele somatiza as dores e as emoções da mulher ligadas em relação ao feminino e ao masculino. Então, sempre vem de uma situação de um relacionamento, seja com a mãe, com o pai, ou mesmo com os irmãos, ou de trabalho. Né? E vem principalmente dos relacionamentos amorosos, conjugais, né? Essas dores todas o útero armazena, registra e nos responde através de ou irregularidades no ciclo ou problemas e doenças ginecológicas mesmo. E como que funciona, assim? É um método mesmo? Na verdade, existe um método que é um workshop que eu criei, que inclusive existe uma versão online dele, não só presencial, porque são muitas mulheres que precisam disso, né? Mas o meu trabalho, em geral, é trazer essa consciência e explicar algumas respostas que nós temos diariamente do nosso útero e do nosso ciclo menstrual, né? Hoje em dia, nós mulheres, desde a chegada dos hormônios contraceptivos, a gente perdeu esse autoconhecimento cíclico. A gente perdeu essa conexão com a nossa menstruação, né, com a nossa ancestralidade. Isso se perdeu também ao longo de séculos, né? São conhecimentos muito antigos, não fui eu que criei. Na verdade, o que eu criei foi uma linguagem para a mulher contemporânea, para a mulher moderna, né, para a mulher que hoje quer se libertar dos hormônios, para a mulher que hoje busca uma resposta alternativa para um problema crônico ginecológico que ela tem. Então, eu compilei uma série de conhecimentos porque eu precisei buscar isso para mim, para a minha saúde ginecológica. E nesse caminho todo, não só através do meu próprio corpo, do próprio problema que eu tive, que era a síndrome dos ovários policísticos, mas também trabalhando com mulheres e ouvindo centenas de mulheres nos últimos 5 anos, eu tive muitos estudos de caso. E eu fui percebendo que os mesmos problemas que determinadas mulheres tinham nas suas vidas, elas desencadeavam o mesmo problema ginecológico. Quais problemas seriam esses que elas tinham na vida? Por exemplo, endometriose, né? Depois que eu comecei a trabalhar com a ginecologia emocional, eu fiquei assim, eu fiquei passada com o número de mulheres com endometriose que tem hoje. E quando você pega a história das mulheres que têm endometriose, e elas sofrem muito, porque elas têm dores antes de menstruar, não podem menstruar, ficam reféns da pílula, que na verdade não colabora com a cura, colabora para atenuar as dores que a endometriose traz. Né? Então, quando você pega a história dessas mulheres que desenvolveram endometriose, você vê que em algum ponto da vida delas existiu uma falta de amor próprio. Uma falta de autoestima, um sentimento de rejeição que elas viveram, não só de terceiros, mas de si próprias, que fez o útero responder dessa forma. É como se o útero, porque é bom a gente lembrar que o útero é um músculo, né? E na verdade eu digo que ele é o nosso coração, porque se ele está respondendo imediatamente às nossas dores emocionais, ele é o nosso verdadeiro coração. Então é como se ele se sentisse tão reprimido, tão rejeitado,
com esse sentimento de falta de amor próprio, de autoestima, que ele praticamente quer sair dali. E ele literalmente vira do avesso, que é isso que acontece na endometriose, né? Numa linguagem ilustrativa. E eu acredito que muitas mulheres que sofrem com endometriose se reconhecem nessa fala que eu digo. E isso pode ser uma coisa que tenha vindo assim da adolescência ou mais Pode recente ter vindo de diversos lugares. Como é que a gente vai saber? Por exemplo, uma mulher com endometriose que está me ouvindo agora, naturalmente vai fazer sentido para ela e ela vai recordar quais foram os pontos da vida dela, onde isso começou. Tá? Então, isso pode ter sido desde a infância, a história de uma criança rejeitada, pode ter sido pelos pais, pode ter sido por um relacionamento na adolescência, como você mesma colocou, né? Pode vir de vários lugares. O importante é que a mulher tendo consciência de que o útero responde às nossas emoções, ela vai buscar na história dela onde é que isso começou. É claro que, como você me pediu para dar esse exemplo, né? São grupos de mulheres com histórias parecidas e que desencadeiam o mesmo problema, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, problemas com ciclo menstrual, tá? Mulheres que desde a primeira menstruação sentem muita cólica, sentem muita dor, passam muito mal. Eu vejo que quando o problema é na primeira menstruação já, isso não necessariamente começou através dessa mulher que sofre o problema, mas pode ter começado nas gerações anteriores. E aí o caminho do cuidado disso é a constelação familiar, por exemplo. Porque a constelação, ela é um método terapêutico que cura, assim, muitas histórias. E a constelação vai abrir qual é a antepassada dela que teve algum problema. Vamos só explicar o que é a constelação familiar para o pessoal que está assistindo? Sim, a constelação familiar eu acho que eu posso dizer que é um método, né, de representação da sua linhagem familiar, desenvolvido por um alemão, que é o Bert Hellinger, onde vai trazer para você muitas respostas sobre situações que você está vivendo na sua vida, sobre uma doença que você pode ter, sobre uma dificuldade, por exemplo, com a prosperidade, que vem desde que você existe por gente. Ela responde o quanto a gente precisa, ela mostra, na verdade, o quanto a gente precisa honrar pai e mãe, em resumo. E traz à tona numa representação, como se fosse uma espécie de uma encenação com pessoas participando, ou pode ser com bonecos. Ela traz a resposta daquela situação que você está levando para a constelação, te mostrar o porquê é que ela existe. Tá? Então, quando o problema é na primeira menstruação, geralmente, assim, 99% dos casos é porque não começou nessa mulher. Ela está herdando um registro no útero dela que está vindo das suas antepassadas. Ó, a gente já tem pergunta aqui, aliás, o pessoal que está assistindo, se tiver dúvida, é só mandar e escrever nos comentários que a gente traz aqui para a Karime. A Jéssica Santana, ela diz que ela tem um ciclo menstrual muito irregular e ela quer saber se isso pode ter a ver, como identificar que se isso tem um fundo emocional mesmo ou se é uma coisa mais de outros fatores. Tá. Bom, primeiro é importante a gente lembrar e eu pontuar que muitas mulheres pensam que tem ciclo irregular porque às vezes o ciclo dura 24 dias, às vezes dura 28, às vezes 30. E na verdade não é um ciclo irregular, tá, Luísa? Ciclo irregular é aquela mulher que, por exemplo, ela passa 3 meses sem menstruar, de repente vem do nada. Aí a menstruação vem durante 2, 3 meses, de repente some e vem dali 4 meses. Aí a gente pode considerar irregular. Essa variação do tempo do ciclo, ela é natural e tem uma resposta comportamental e emocional, né? Então, por exemplo, se você é uma mulher que você tem um ciclo de 24 dias... Porque, assim, em tese, nós deveríamos ter de 28. Antigamente, bem antigamente, nós todas menstruávamos na lua nova, né? E com ciclos de 28 dias, assim como as fases da lua, tá? Hoje, tudo se revirou e não é mais assim. Mas ciclo de 24 dias significa que a mulher está com ritmo de vida acelerado. E como a menstruação, ela é uma limpeza física, energética, emocional e espiritual, todos esses campos sentem a necessidade de acelerar essa limpeza para te dar um alívio, tá? Para cuidar de você melhor. E uma mulher que, por exemplo, tem um ciclo de 32, 35 dias, que não é
não tem nada de errado com o ciclo até 35 dias, por aí, é uma mulher que já tem um ritmo de vida mais tranquilo, mais calmo. Geralmente essa mulher não vive uma vida atribulada, não tem um trabalho de muita pressão. Então o corpo dela tem uma necessidade, menos apressada de fazer essa limpeza toda, tá? Então, geralmente, para a pergunta da Jéssica, a gente tem que ver se o seu ciclo é irregular mesmo, e claro, vai ter uma resposta emocional. E como descobrir? Se você não faz terapia, não busca uma terapia alternativa para entender o que acontece no seu comportamento, provavelmente você não vai saber bem por que a sua menstruação está sumindo. Agora, se só varia o tempo do seu ciclo, ele não é irregular e está tudo bem. A resposta de por que às vezes ele dura mais ou menos já está dada aqui. Então, o indicado, se você realmente tem um ciclo irregular, desse que você fica meses sem menstruar, se a pessoa não faz terapia ou algum outro tipo de acompanhamento, é visitar um especialista. Um especialista, assim. Ou também eu quero dizer que, assim, 90% sobre a ginecologia emocional está disponível gratuitamente, tá? No meu canal, que é Karime. Tem muitos vídeos, tem uma playlist. No YouTube? No YouTube. Eu falo de tudo. Também tem o Instagram, Ginecologia Emocional. Então, a partir dos posts e dos vídeos, eu já dou muitas ferramentas de autoconhecimento para a mulher entender o que é que está acontecendo com ela também. Ajuda, né? Então, os problemas ligados, né, à ginecologia emocional não seriam só problemas maiores, assim, tipo uma rejeição, mas um estresse do dia a dia também vai se refletir. O estresse do dia a dia, inclusive, ele traz uma coisa que incomoda muito a nós mulheres, que é a candidíase. Tá? Toda mulher que tem candidíase, ela pode perceber, a partir do momento que tiver consciência disso que eu estou explicando. Ela sofreu algum estresse, aconteceu uma situação que deixou assim, ela tensa, no último, a candidíase vem. Nada mais é do que uma resposta do útero praticamente cuspindo para fora aquele estresse, porque é isso que acontece. Né? E a candidíase crônica, que é uma coisa que incomoda muito, vem de uma situação que a mulher está empurrando literalmente com a barriga, de estresse, alguma coisa que está incomodando muito ela, já tem um tempo, e essa candidíase não cessa muito, por quê? Porque usa a medicação, mas não olha para a origem dela, tá? O que pode ajudar, na verdade, a curar um problema crônico, como a candidíase? Na verdade, o que pode curar a nossa vida, o nosso corpo? A meditação. Para tudo, a meditação é o santo remédio. Hoje a gente já vê ela sendo muito utilizada, por quê? Nós hoje vivemos uma vida que nos pede múltiplos papéis. A gente tem que ser mãe, a gente tem que dar conta de ser super profissionais, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, a gente tem que cuidar de tudo. Né? Então, a gente está, assim, perdida em tantos papéis, né? E ninguém é Mulher Maravilha, né? E como é que a gente faz para respirar, para se conectar com nós mesmas e até para sentir as respostas que a gente precisa na nossa vida e do nosso corpo? A meditação, né? Inclusive, o livro, ele traz um guia para quem quer meditar e nunca meditou, em PDF, é um dos bônus dele, né? Para você não entrar nessa situação de que você não tem tempo ou que meditação é muito difícil. Tá. Mas é uma das curas, principalmente para problemas crônicos ginecológicos, tá? Temos mais dúvidas aqui, ó. A Tina, ela quer saber se a infecção urinária também tem alguma relação com a ginecologia emocional. Tem. Geralmente, o que é a bexiga? Né? A bexiga é o local, vou falar de uma linguagem bem ilustrativa, que retém as águas que têm toxinas, vamos dizer assim, que precisam ser eliminadas. É toda água que vai para fora. Quando a mulher vive uma situação em que ela não chorou o suficiente, que ela não colocou as águas dela para fluírem numa dor, numa perda, numa situação difícil, a bexiga é que responde, porque ela está retendo essa toxina emocional também. E ela infecciona. Isso serve tanto para cistite quanto infecção urinária, né? Que a diferença é só o local da bexiga onde acontece o problema. Então, provavelmente, se ela olhar para trás e procurar identificar quando foi que começou uma infecção urinária crônica, que eu acredito que seja o caso dela, ela vai se recordar de uma situação que ela viveu e ela não expressou essa raiva, esse choro, essa dor o suficiente. Reprimiu e a bexiga está respondendo dessa forma. Mas acho importante também a gente ressaltar que é também sempre importante procurar um médico, né? De forma alguma, é muito importante você trazer isso. Qual que é o papel do médico?
Você tem uma dor, você está com um sintoma agudo, com um problema, o médico ele vai olhar para a questão física e ele vai diagnosticar qual é a medicação, qual é o tratamento que você precisa. Esse é o papel do médico. O papel do médico não é ouvir a sua história, entender as suas emoções e ver onde é que está a origem. É resolver a sua dor que está acontecendo ali. Então, é muito importante, tá? Que você vá ao médico regularmente, que você entenda e que você seja sim medicada quando você está com dor, tá? Existem tratamentos alternativos? Sim, mas a gente sempre vai precisar de exame. Para você chegar numa terapeuta holística, alternativa, ela vai precisar olhar os seus exames para saber como é que isso está. Então, a gente precisa da medicina e a medicina ela é indispensável. Sim. E temos mais outra pergunta aqui da Socorro, que ela quer saber a relação do mioma com a relação emocional. Tá. Os miomas, assim, existe uma linha de pensamento ligada às emoções que diz que os miomas se formam quando essa mulher, de alguma forma, ela está criando um filho que não é dela. Então, eu vou explicar melhor. Você tem um relacionamento, tá, amoroso, e, na verdade, você acaba se tornando mais mãe do seu parceiro ou parceira do que necessariamente um companheiro, né? Onde existe uma troca. É um cuidar onde você só dá, só cuida, só se doa, né? E não olha para si mesma. E o mioma vem como uma resposta de, você está literalmente criando um filho, né? E não um relacionamento onde são duas pessoas iguais, tá? Existe essa linha de pensamento. Pelos meus estudos de caso, eu vejo uma coisa muito parecida mesmo, mas não necessariamente ligada a estar criando um filho dentro de um relacionamento. Mas são mulheres, sim, que se doam demais nas relações, que não se priorizam, que cuidam sempre do outro, sempre o outro em primeiro lugar, nunca se colocam como prioridade e o mioma vem para mostrar que, olha, o útero está precisando de um cuidado, você está precisando se cuidar. É um chamado de atenção para você mesma. Afinal, qualquer problema de saúde é um chamado para nós mesmas. Isso vale, por exemplo, para o trabalho? Uma pessoa que se doa demais no trabalho e não se olha? Eu não posso dizer que não. Eu posso dizer, pelos estudos de caso, pelas mulheres que eu cuido, né, que inclusive participam dos workshops, eu não peguei até hoje nenhum caso que seja relacionamento de trabalho. São sempre relações conjugais. Tá? Ainda não, então eu não posso dizer que não, o que eu posso dizer é com base mesmo nos casos que eu tenho trabalhado. Tá. A Ângela, ela quer saber sobre a dor de cabeça no período menstrual. Ótima pergunta. Então, assim, talvez outros sintomas da menstruação, da TPM ligados. Sim. Ótima pergunta. E eu acho que, na verdade, se você me permitir, eu vou até dar uma radiografia do que é cada sintoma, porque é até bem rápido. Primeiro, quer dizer que a TPM ela é nossa amiga. Ela não é nossa inimiga, tá? Ela vem no momento em que é para nós olharmos as nossas características e comportamentos que a gente precisa cuidar, tá? Então, vamos responder sobre os sintomas físicos, tá? Começando pela enxaqueca, né? Geralmente, enxaqueca vem no período... geralmente tenho isso. Eu também. Vem em mulheres que trabalham muito com racional, muito com mental, durante o ciclo que está se encerrando. Então, na TPM vem para mostrar o quanto que a sua mente está sobrecarregada, sobrecarregando o seu corpo, o seu físico, a sua vida, tá? Se a gente descer um pouquinho, a gente vai para os seios, seios com inchaço, né? Geralmente acontece quando as mulheres estão em relacionamentos onde falta amor próprio, tá? Por quê? Porque se você pensar, o que tem no centro dos seios? O coração, né? E na frente do coração tem uma coisa que a gente não vê, mas que existe, que é o chakra cardíaco. E ele em desequilíbrio, ele irradia isso para as nossas células, tá? E dá esse sintoma. Então, o chakra cardíaco está desequilibrado. Eu lembro que eu tinha muito inchaço nos seios, realmente, quando eu estava em relacionamentos, vou dizer até abusivos, de alguma forma, tá? Se a gente descer um pouquinho mais, a cólica. Quando é que a cólica vem para matar a gente? Quando você, durante o ciclo que está se encerrando, precisou ter comportamentos mais masculinos. O que é isso? A gente vive numa selva de pedra,
onde a todo momento nós mulheres temos que nos firmar, temos que ser mais duras, nos fazer sermos ouvidas, né? Nesse mundo que ainda vive muito sobrecarregada de machismo. E o nosso útero, ele responde a esse tipo de comportamento. Porque muitas vezes não, a sabedoria feminina é nós sabemos nos silenciar. Isso não é baixar a cabeça, não. É simplesmente naqueles momentos em que você fala, deixa ele falar e pensar que ele sabe. Porque você evita a discussão, evita estresse e o seu útero não precisa doer no período menstrual para te lembrar que você é uma mulher. Que você pode resolver as coisas de uma outra forma e com mais sabedoria, né? Se a gente descer um pouco o inchaço nas pernas, geralmente vem para mulheres que precisam dar um passo em direção a uma mudança, tomar uma atitude, fazerem alguma coisa para mudarem algo que elas não aguentam mais e elas estão ali, praticamente plantadas sem fazer esse movimento, né? E lembrando que as alterações de humor, que ou são para a gente ficar mais chorona, mais sensível, né? Ou muito impaciente, muito nervosas, na verdade, não é que a TPM deixa a gente assim. Durante aquele ciclo que se encerrou, nós já estávamos assim. Eu, por exemplo, sou uma mulher muito impaciente. Então, na minha TPM, eu fico mais ainda porque é um convite para eu olhar para essa característica, cuidar dela, porque no primeiro dia de menstruação vai começar outro ciclo. E eu posso começar de uma forma diferente. Importante, Luísa. Tudo que eu estou falando, principalmente sobre menstruação, serve para mulheres que não usam contracepção hormonal. A contracepção hormonal, ela bloqueia qualquer tipo de sintoma cíclico. E qualquer tipo de contracepção? A hormonal. Ah, hormonal. Seja DIU hormonal, seja pílula, adesivo, enfim. Todo tipo que hoje existe hoje, né? Ela ela injeta hormônio no corpo e ela bloqueia a sua conexão e a sua percepção desses sintomas todos, tá? Tá. Temos mais perguntas. A Andrea, ela tá perguntando como os aspectos emocionais impactam no HPV. Mas acho que a gente pode até ampliar para outras infecções e vírus. Sim. Olha, mesmo sendo os vírus, tá? Que a gente vê, os vírus são o quê? A gente contrai os vírus, tá? Para a gente contrair um vírus, a gente tem que estar com a imunidade um pouco mais baixa, tá? Não é uma regra que por exemplo, se você pegar um grupo de pessoas onde alguém chega gripado, nesse grupo não é 100% que vai pegar o vírus. O que explica por que parte pega e outra parte não pega? A imunidade. O que explica por que a imunidade está mais alta ou mais baixa? O seu emocional. Se a gente está um pouco mais tristinha, um pouco mais deprê, a nossa imunidade cai junto, né? E aí a gente fica muito mais suscetível a todos os tipos de vírus, tá? Agora, no que implica? Provavelmente quando você contraiu, você devia estar no momento que você estava com essa imunidade mais baixa, contraiu. É claro que para você ter algum sintoma, vamos dizer assim, alguma crise, entre aspas, com o seu HPV, é porque naturalmente são em momentos em que você não está bem emocionalmente. Isso é bem claro, assim, e com certeza ela deve perceber isso. E quando você está bem com você mesma, se cuidando, está tudo ok, dificilmente você vai ter um problema. Eu, por exemplo, tenho herpes genital, que é também um vírus, né? Depois que eu engravidei, eu nunca mais tive, né? Mas por quê? Foi um pouco antes de eu engravidar que eu tive a infecção primária, que foi muito dolorosa. Graças a Deus eu tive antes de engravidar, porque se tivesse durante a gravidez eu poderia ter sofrido um aborto. E trabalhando com mulheres, que eu me trabalho através de todas as mulheres, né? Muita sororidade, muita conexão. Eu nunca mais tive nenhuma crise. Mas por quê? Eu tenho a consciência sobre tudo isso que eu estou falando. Então eu nunca mais tive. Eu posso dizer que eu estou praticamente curada por ter essa consciência e por me cuidar também em todas as instâncias, né? Emocional e física. Então fica a dica para ela com HPV. Se cuidar emocionalmente, né? Tá sempre aberta a olhar para suas dores, ressignificar as dores, né? Não tô bem hoje? Deixa eu fazer uma meditação, deixa eu respirar um pouco, fazer alguma coisa que eu goste. Se cuidar em todas as circunstâncias, né? Que não é só fisicamente. Sim. E até para finalizar, eu queria que você desse dicas práticas, que você já deu um pouquinho agora dessa coisa de se cuidar. Como no dia a dia a gente pode olhar para a gente mesma nesse sentido para que não seja tão sofrido e tentar minimizar, né, todos esses problemas que muitas mulheres têm? Sim, eu acho assim, ó, se a gente pensar, o que manda no nosso emocional?
Os nossos pensamentos, a nossa mente. A gente precisa cuidar da mente. O que a mente pensa, ela cria os sentimentos. Então, se eu estou com medo de perder o meu emprego, eu vou dar um comando para as minhas células de medo. E isso vai proporcionar um campo para eu desenvolver algum problema. Vários tipos de doença, inclusive, não só ginecológica. Como é que eu vou cuidar da minha mente? Né? Eu vou bater nessa tecla, meditando. Porque a mente, ela precisa de um reset. Meditar ajuda muito. E hoje existem meditações com 5 minutos de duração. Mindfulness, que trabalha respiração. Né? Uma outra dica é, busque sempre cuidar do seu estresse, da sua ansiedade. O livro ajuda muito nisso, inclusive. Né? Ele vem para isso. O livro ele vem com um programa online. Né? Todo mundo que adquire o livro ganha um programa com 9 passos para você cuidar da ansiedade e do estresse. Passos práticos. Então, a gente está aqui, a gente está numa reunião de trabalho, eu estou estressada, eu tenho 3 exercícios aí que eu faço na sua frente, você nem vai perceber. Tipo quais? Respirar, tá? Respirar fundo pelo nariz e soltar pelo nariz, porque você desfoca a tua mente daquele turbilhão e foca com a atenção no que eu estou respirando. Volta você para o aqui e agora. Né? Ter uma garrafa de água nova, escolha uma, tá? Que esse é um exercício de ancoragem, que sempre que você olhar para ela, você vai lembrar que você está cuidando da sua ansiedade. Tomar um gole de água, mas não é tomar por tomar. É pegar aquela garrafa que você escolheu, sentir aquela água passar por você. A gente não sente, a gente esquece disso. Tá? E vem também meditações guiadas nesse programa, né? Então, além de meditar, de você cuidar do estresse, da ansiedade, cuide da qualidade do seu sono. Então, você pode escolher uma meditação guiada. No YouTube tem milhares. E colocar antes de dormir, tá? Para você ter uma qualidade de sono, você precisa dormir bem, lembrar de respirar e meditar. Porque são esses exercícios que são muito fáceis, que vão suspender o turbilhão da mente. Com a mente sendo cuidada, o teu corpo vai estar sendo cuidado. Ele vai fluir melhor. Não tenha dúvida. E a atividade física, ela também pode ser um desses elementos? Claro. Por quê? Dependendo da atividade que você está fazendo, não só física, como manual. Por exemplo, se você gosta de costurar, se você gosta de fazer artesanato, no momento que você está fazendo qualquer atividade, seja física ou manual, de novo a sua mente sai daquele monte de pensamento. Se você faz atividade física no automático já, a sugestão é troque. Faça uma atividade que volta a sua atenção para o que você está fazendo naquele momento. Porque isso vai ajudar o quê? De novo a desligar a mente daquele monte de pensamento que ela traz e que deixa a gente ansioso, estressado e que ocasiona muitas doenças no corpo. Sim. Muito legal. Obrigada, Karime. Imagina, eu que agradeço. Foi incrível. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem mandou dúvida. Se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, eu passo para a Karime e a gente responde. E muito obrigada por todo mundo que participou. Obrigada, Karime. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau, gente.